Mas há algo comum em todas essas coisas aqui, como eu disse ontem e repito agora, que é basicamente o mesmo público. Eles estão em Jerusalém e transitando entre o Monte das Oliveiras e o templo, dormindo na casa de eventuais amigos em Betânia, mas na maior parte das vezes nas grutas do Monte das Oliveiras e do Monte Olival, seja no oriente ou no ocidente do monte, é tudo muito curto, pequeno, fácil, acessível. E essa é a ambientação de quem vem acompanhando desde a semana passada. A figueira sem fruto, que acabou levantando uma questão para os discípulos sobre a manifestação iminente, peremptória, urgente, eventualmente da fé. E Jesus, que estava falando de hipocrisia de maneira metafórica, introduziu o tema sugerido por eles da fé e voltou para a hipocrisia, nos ensinando que onde existe hipocrisia não há fé. Porque aonde há fé genuína e sincera, não tem lugar para hipocrisia. Aí nós vimos que Jesus não parou por aí e disse aos sacerdotes, acadêmicos, escribas, anciãos do povo, fariseus que também estavam lá, pessoas de motivações as mais diferentes, juntamente com os apóstolos e com o povo, observador circunstancial. Aí Jesus, então, depois de ver que eles o vinham testando, vendo se o apanhavam em alguma coisa, disse: eu também tenho uma pergunta a fazer a vocês. E o que é que vos parece? E contou a história dos dois filhos, do que dizia sim, sim, sim e não fazia nada, e do que dizia não, 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 mas que se arrependeu no final, foi e realizou a vontade do Pai. E Jesus disse: qual desses dois fez a vontade do Pai? E aí eles perceberam onde é que Jesus os tinha levado, no encurralamento em relação a João Batista. O batismo de João era dos céus ou era dos homens? Aí eles ficaram pensando e disseram: bom, já sabemos onde é que esse cara quer encurralar a gente. Ele está nos botando entre esses dois filhos. Ele está insinuando que nós somos os filhos que dizem sim, 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 mas não obedecemos nada à vontade de Deus na vida. Enquanto esses outros que estão aí andando com ele, fascinados por ele, como publicanos, marginais, prostitutas e outros grupos, são os filhos não. E de saída dizem: não, não queremos, mas que se arrependem. E quando a gente olha, eles estão lá, em plena ação. E aí a pergunta deles, se o batismo de Jesus era do céu e da terra, é porque se a gente disser dos céus, afirmando que João era um profeta, ele vai perguntar para a gente: então por que vocês não acreditaram nele e não andaram e obedeceram o ensino dele? Se nós dissermos dos homens, é para ficarmos com medo e sairmos correndo e fugidos daqui, porque todo o povo considera João um enviado de Deus. Aí Jesus viu como eles tiveram que engolir aquela hipocrisia toda e disse: olha, eu tenho mais algo a acrescentar. Uma outra história a contar a vocês, e contou a parábola dos lavradores maus, aquele pessoal que recebeu tudo pronto, arrendou a vinha, prontinha para produzir, e o dono da vinha se ausentou, confiando no contrato, e depois, quando foi para receber já a primeira remessa de valores, ele mandou os servos iniciais para essa coleta, e eles disseram: ah, que nada, a gente lá vai trabalhar para dar dinheiro para esse cara. É verdade que o campo é dele, as benfeitorias, o vinhedo, os silos, os estoques, toda a infraestrutura, que a gente chegou já estava tudo pronto para produção, mas a gente sabe que ele não quer vir para cá, então a gente vai tomar isso aqui no tapa. E foi o que fizeram, no tapa. Primeiro maltrataram e expulsaram os servos que vieram. Aí veio uma segunda leva. Escuta, a parte do dono disso aqui, e aí eles começaram a engrossar, chegaram ao ponto de matar pessoas nesse processo, até que o dono da vinha disse: eu vou mandar o meu filho. Ao meu filho eles vão obedecer.
E aí eles olharam e disseram, agora é o filho, vamos resolver isso de uma vez. Matemo-lo e apoderemo-nos da herança. E aí a gente viu as implicações disso, o que Jesus estava dizendo. Então, naqueles dias, em todos os dias onde esse mesmo fenômeno se repete, com a recorrência de um dia depois do outro, isso é a coisa mais repetida do mundo, é como a religião vive, de usurpação do nome de Deus, do poder de Deus, da palavra de Deus, do ensino de Deus, da autoridade de Deus. São usurpadores. Nada é deles, eles deveriam ser mordomos quebrantados e se entregassem com a melhor atitude de privilegiados em relação a fazerem o trabalho que eles tinham acertado que fariam, com a boa vontade que realizariam. Mas logo, logo, não passa muito tempo, quando eles sentem que o povo olha para eles como os donos do negócio, aí eles começam a dizer que o negócio de Deus passou a ser deles. É por isso que você dá o dinheiro para Deus e cai no bolso deles. E você diz que está obedecendo a Deus, ou eles dizem que você está obedecendo a Deus, apenas se você obedecer a eles. É a mesma história que eu já falei imensamente em todo esse processo aqui de Mateus e durante toda a minha vida, para ser mais simples. Essa coisa é recorrente. E por fim, matemos o filho. Vamos eliminar Jesus da equação, tirar o evangelho. Vamos determinar as nossas regras, as nossas leis, as nossas doutrinas, o nosso modo de operar que nos serve. E quem for contra, a gente liquida, como eles chegaram, portanto, a liquidar o filho. Porque o dono da vinha chegou a ser inocente ao ponto de mandar o filho, para o filho dialogar com eles. E eles disseram, não, matemos o filho e tomemos posse da herança para sempre. Que, como eu disse, é o que a religião faz desde sempre. Jesus morreu e ressuscitou, mas na religião ele continua morto. Quem manda são os sacerdotes, os fariseus, os acadêmicos, os teólogos, os milagreiros, os exorcistas, os confessionalistas, todos os que dizem que falam e representam Deus de um espectro ao outro desse guarda-chuva, dessa cobertura religiosa. E Jesus mesmo, como disse o escritor de Hebreus, foi crucificado a segunda, a terceira, a bilionésima vez. Pisaram no sangue da aliança, rasgaram o contrato da nova aliança de amor, de graça, de perdão, de bondade, e elegeram as leis da barganha e entronizaram o dinheiro como divindade suprema em relação à qual Deus só atende orações se forem feitas com a devida tradução monetária do desejo do indivíduo. E aí Jesus denuncia isso e esses líderes religiosos ficam com ódio. Como diz aqui o capítulo 21, no verso 45, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E começaram outra vez a buscar uma ocasião para o matarem, porque eles não querem fazer as coisas que fazem com todo mundo assistindo. Tem algumas coisas que eles querem fazer de maneira oculta porque eles têm medo da revolta popular. Fariseu e religioso, toda liderança religiosa tem pavor da revolta popular porque eles vivem do que o povo produz, do que o povo dá, do que o povo crê, dessas crenças manipuláveis. Então, esperam situação adequada. Aí Jesus, não satisfeito, no mesmo ambiente, no mesmo contexto, no mesmo dia, na mesma hora, conta outra parábola. Foi a que nós vimos ontem. É a parábola das bodas. A primeira desse ambiente aqui era da vinha, era para trabalhar e remeter os frutos no devido tempo. Agora aqui é das bodas, é um convite para festejar. Jesus está usando uma linguagem, contando uma história parabólica, para dizer, na realidade, nada disso tem originalmente a ver com trabalho, e sim com celebração. Porque eu estou aqui como um sinal de celebração, de Deus chamando os homens para o casamento de Deus com a humanidade.
do Filho de Deus com a humanidade, as pessoas. Deveria ser um tempo no qual a humanidade aproveitasse para zerar os seus caminhos e recomeçar num processo de metanoia coletiva, civilizatória, um outro tempo de alegria diante de Deus, de constatação e celebração do amor divino. E essa a ideia que Jesus está dando, quando diz que todos estavam sendo convidados para as bodas do Filho de Deus. E aí, o que acontece é que ele fala para o mesmo grupo de pessoas. E aí a reação é do primeiro grupo, que eram os religiosos, de todas as expressões de ranqueamento, de poder e de status, nenhum deles aceitou o convite do casamento de Deus, das bodas do Filho. Todo mundo arranjou desculpa ou não deram, em primeiro lugar, nenhuma importância. Já passou da hora. A gente agora já é dono de tudo isso. Ele está pensando o quê? Que a gente ainda fica impressionado com a palavra de Deus, com o convite de Deus, com o amor de Deus, com gracinhas divinas para participarmos do banquete do Filho de Deus, da alegria de Deus? Que nada. Ele se tornou um caduco, obsoleto, não viu que quem manda agora é aqui, em tudo isso somos nós. E ninguém está afim de nada disso, a gente já tem tudo na mão. E o nome de Deus nos pertence, as coisas de Deus são nossas, a gente já foi longe demais, não tem mais retorno. E acabou essa história de ficar impressionado com a palavra de Deus, com convites divinos, com graça divina. Então não queremos. E uns não deram a menor importância, outros foram cuidar dos seus negócios, dos seus reinos particulares, outros foram enriquecer mais ainda, porque as oportunidades que tinham conseguido eram extraordinárias, e outros tinham muita raiva dessa história de Deus enviar emissários, convidando para festas de amor e de graça. Eles se tornaram seres bloqueados para esse tipo de mensagem divina e foram mais longe ainda, agarraram os anunciantes, os mensageiros, os servos, os profetas, os proclamadores do convite dessa boa nova e os maltrataram a uns e mataram a outros. É o que diz aqui. E aí, Jesus profetiza dentro dessa parábola o que veio a acontecer 40 anos depois de Jesus dizer isso, quando os romanos destruíram Jerusalém, acabaram com tudo aquilo, e Jesus conta isso no corpo da parábola. O que vai acontecer então é que o rei, que convidou todo mundo para essas bodas de alegria, ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Eu fiquei ontem uns 15 ou 20 minutos explicando a relação entre esse rei irado e os fenômenos intrincados dos princípios da existência e dos princípios universais, daquilo que se diz de que o que o homem semear, isso também ceifará. Enfim, está tudo gravado aqui no YouTube. E eu fiz com todo amor para você ir lá e aprender. Eu não vou poder ficar repetindo o que eu já disse. E aí, a atitude do rei muda. E ele manda buscar gente desprezível. Por encruzilhadas, becos sem saída, gente arrebentada. Tem alguns outros lugares nos evangelhos que fazem a descrição de uma parábola exatamente parecida com essa, pegando gente que é descrita nas suas doenças físicas, cegos, coxos, mendigos, abandonados, gente das encruzilhadas da existência, e manda que a casa dele fique cheia, e a lição e de gente boa e de gente ruim, de gente que tinha praticado o mal no curso da existência, mas que agora estava sendo convidada, e aceitaram um convite, e quiseram participar, e vieram, e gente boa no curso da existência que, ouvindo o convite, apesar de ambos os grupos e pessoas estarem vivendo numa situação miserável e desgraçada de infelicidade, ambos os grupos aceitaram o convite e vieram e a casa ficou cheia. E aí Jesus ensina que só há uma pré-condição. Você não tem que chegar mostrando atestado de saúde moral, ética, pessoal, religiosa, de nenhuma natureza, mas tem que chegar
convertido. Tem que chegar com metanoia, com arrependimento, com mudança de mente na cabeça. E tem que chegar humilde. Tem que ter a coragem de deixar os seus farrapos para lá e vestir as vestes nupciais que eram dadas de graça na entrada. Até que apareceu um indivíduo aqui que se sentia, eventualmente, já bem aparatado demais e resolveu entrar por conta própria com as suas apresentações pessoais e foi identificado como alguém que não usava vestes nupciais e foi expulso. E Jesus, com isso, deixa claro e dá a entender que muito provavelmente quem tenha tomado essa atitude de dizer eu não preciso nem ser vestido pelas vestes oferecidas por Deus, pelo Rei, por esse que representa a manifestação de Deus em estado de convite, de casamento com a humanidade, nós não precisamos disso, de nada dele. A gente já se veste melhor do que tudo que ele prepara. Nossas obras, nossa religião, nosso dinheiro, nosso recurso, nossa moral externa, nossas etiquetas, tudo isso, as vestes que a gente tem são muito superiores. E aí chega o rei e olha e diz, aqui não. Podem jogar esse cara fora. E aí eu falei sobre a desembocadura disso, que eu repito, hoje pela segunda vez está tudo gravado aí no YouTube. Foi o que falei no dia de ontem.